Hello witches! Vamos então falar da famosa bruxaria. O que é a bruxaria? Quando falamos em bruxaria, é preciso diferenciar a bruxaria histórica da bruxaria moderna. Por quê? A bruxaria histórica diz respeito a um fenômeno específico lá da Europa, surgido na Idade Média, que era chamado de witchcraft. A diferença é que certas pessoas possuíam alianças com espíritos de baixa evolução, eram considerados como diabos, demônios, então elas obtinham poderes especiais e tramavam contra a igreja. Era tudo desconhecido. Então, os inquisidores da época, eles achavam que essas pessoas tinham poderes sobrenaturais devido aos pactos com essas entidades que eles denominaram demônios. Então a igreja passou a perseguir, a torturar e a matar tudo que era supostamente bruxas e bruxos. Acontece que a igreja passou a chamar tudo aquilo que mantinha como prática mágica não cristã de bruxa. Então colocou tudo num caldeirão só. Então não podia ter benzedeiras, não poderiam ter videntes, ciganas, parteiras, curandeiras. Tudo foi demonizado como bruxa. Então essa imagem negativa é que ficou forte e que influenciou até mesmo as figuras do passado. E aí, para que a gente possa nos referir às figuras como Medeia, Circe, Évora, são bruxas que quando na verdade elas eram encantadoras, encantadas, então eram chamadas de, vou tentar falar sem travar minha língua, vamos lá. Enchantrices, e as feiticeiras sorceresses, e não bruxas, que eram witchers, que é assim como eu chamo vocês aqui no início de cada vídeo. Hello witchers, ou seja, hello bruxos. Então toda essa visão romântica da bruxa como uma parteira, uma curandeira e etc. era promovida pela igreja como algo assim absurdo. E é claro que essas pessoas existiam sim, mas elas eram chamadas de bruxa, não significa que elas eram bruxas ou que elas praticavam a bruxaria. Elas praticavam a arte que lhes cabia, aquilo que elas sabiam fazer. A palavra bruxa era muito ofensiva e negativa. Então tudo isso criou essa imagem popular que a gente tem da bruxa atualmente. Por volta do século XIX, essa imagem começou a ser romantizada. Por quê? Culminou com o surgimento da bruxaria moderna. A bruxaria moderna diz respeito a um fenômeno também europeu, só que do século XX. Ela ressurgiu com a Inquisição. Chamou de bruxaria para recriar o antigo culto pagão da fertilidade, que não tinha relação nenhuma, qualquer, com o diabo ou o cristianismo. Por isso que as bruxas, que se dizem bruxas hoje, baseadas nessa bruxaria moderna, não tem como a gente ter crença em diabo, satanás e demônios, porque é uma questão completamente diferente. A bruxaria, ela está ligada a esses cultos antigos dos pagãos, aos cultos relacionados à fertilidade, à natureza. Então, não tem como haver esse tipo de entidade dentro da nossa prática atual. Isso é praticar a bruxaria nos dias de hoje. E essa relação, tudo isso aconteceu e ficou, assim, famosa a bruxaria devido à Wicca, porque foi quando surgiu a Wicca, esse sistema que é iniciático, específico para bruxos que praticam magias e feitiçarias, é que ficou novamente em evidência o quesito ser bruxo, ser uma bruxa, assim como muitas outras religiões. A prática da magia ou feitiçaria não faz de alguém um bruxo. Não é só porque pratico, acendo uma vela, faço um ritual, que eu já sou um bruxo. É o mesmo que achar que qualquer pessoa que acende uma vela, por exemplo, para um orixá, já é um pai de santo. E não é assim que funciona. A gente sabe que precisa de uma iniciação. A bruxaria é a mesma coisa. Então a Wicca, a bruxaria, ela tem as bases próprias, ela tem um fundamento. É um fenômeno de fato religioso, específico. A própria palavra witchcraft, bruxaria, tem a mesma raiz da palavra Wicca. Então isso é que é bruxaria. A bruxaria, ela está baseada num sistema onde você se inicia para as práticas. Então não adianta se auto-intitular bruxo porque você faz ali feitiço, ritual e despacho nas encruzilhadas. Você precisa de fato ter um estudo, uma base, um entendimento do que é principalmente a tradição a qual você vai seguir dentro da bruxaria. E quando você faz a iniciação, aí sim você pode se auto-intitular um bruxo ou uma bruxa. Então a prática não te faz um bruxo, agora a iniciação sim.
Essa é a diferença, então, entre magia, feitiçaria e bruxaria. Eu volto com a parte final falando exclusivamente sobre a Wicca.